Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vim falar para vocês sobre o meu processo de emagrecimento. Como eu perdi tanto peso em tão pouco tempo. Eu vim responder umas perguntas que eu fiz no Stories, lá no Instagram. Eu deixei uma caixinha de perguntas e eu vou estar respondendo algumas delas. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixa o like. Se inscreve no canal e manda para aquela amiga sua que quer saber tudo sobre esse processo, tá bom? Bom, gente, vamos começar. A primeira pergunta foi: quantos quilos você perdeu? Gente, eu perdi um total de 22 quilos, mas eu acabei ganhando de novo uns 3 quilos. Ou foi 2, por aí. Então vamos arredondar para 20 quilos. Perdi 20 quilos. Eu estava pesando antes 103 quilos. Eu estava pré-diabética. Estava obesa e não estava ligando para nada, entendeu? Estava apenas vivendo a vida e comendo e sem fazer atividade física, sem fazer nada. Acabei ganhando bastante peso e cheguei na marca de 103 quilos. A segunda coisa que escreveram na caixinha de pergunta foi: a diferença é gritante, tá? De parabéns. Eu agradeço muito e de fato teve uma diferença. Eu vou deixar aqui o antes e o depois pra vocês, tá? Olhando aí, ver se vocês realmente acham que teve uma diferença gritante assim. E pra mim teve bastante diferença, gente. Não só na questão de aparência, mas também em relação a conseguir praticar alguns esportes, atividade física. Eu tinha bastante dificuldade. Agora ainda tenho dificuldade, porque sim, eu ainda estou no processo de emagrecimento. Não bati o peso ainda que eu queria bater. E vou continuar nesse processo até eu conseguir o meu peso, bater meu peso, né? Porque, se eu não me engano, a obesidade não é uma... tem um tratamento, né? Não é cura, é um tratamento. Então eu tenho que dar continuidade a esse tratamento pra conseguir manter o peso também, né? A terceira pergunta foi: fez acompanhamento com nutricionista ou endocrinologista? Gente, assim, eu fui na endócrino e fui na Nutri, mas não foi assim que eu consegui perder peso, tá? Eu fui na nutricionista já várias vezes e todas as vezes que eu fui, ela sempre me passou as mesmas coisas. Mesmo indo em nutricionistas diferentes, sempre me passou a mesma coisa. Uma dieta para comer de 3 em 3 horas, comer tal coisa. E tipo assim, eu não conseguia manter a dieta, eu não conseguia dar continuidade. Mas eu já quero deixar bem claro pra vocês, bem claro, que o que eu vou falar pra vocês, eu não recomendo que façam, porque não é uma coisa muito indicada pelos profissionais, pelos nutricionistas, endocrinologistas, não é. Mas eu fiz e pra mim funcionou, só que não quer dizer que vai funcionar pra você. Então eu já digo logo, não recomendo, tá bom? Vou só estar contando aqui a minha experiência, como foi, como eu perdi peso, entendeu? Eu não recomendo mesmo. Eu fiz o acompanhamento com a nutricionista algumas vezes, só que eu nunca conseguia dar continuidade, porque eu não conseguia comer de 3 em 3 horas, eu não conseguia comer a quantidade que estava dizendo ali com a nutricionista, porque eu tenho compulsão alimentar e a minha compulsão alimentar, ela ataca muito de noite. Então assim, eu passo o dia comendo normal, mas de noite eu viro bicho, quero comer até as paredes, entendeu? Então acabava que eu não conseguia fazer esse acompanhamento e fazer o que a nutricionista falava. E a endocrinologista eu fui também. Acabou que eu vou explicar pra vocês sobre a endocrinologista mais tarde, tá bom?
Gente, puxei a câmera aqui um pouquinho mais pra perto. E a próxima pergunta é: em quanto tempo você demorou pra perder esse peso? E foi basicamente assim, 3 meses pra me perder 20 quilos. Já passou de 3 meses, já tá acho que com uns 5 meses, mas eu continuo ainda com 20 quilos a menos, porque eu meio que dei uma paradinha no meu processo de emagrecimento, mas pretendo voltar, já tô voltando aos poucos, mas tô voltando. E no todo, assim, foi 3 meses pra me perder os 20 quilos. Lá no Instagram, as pessoas meio que já sabem que eu perdi 20 quilos. Então, a próxima pergunta foi: como você conseguiu perder 20 quilos em 3 meses? Essa é a pergunta de ouro, essa é a pergunta que todo mundo tava querendo saber a resposta. Gente, e a resposta pra vocês é jejum. Sim, jejum. Ah, mas tem como fazer jejum de uma forma saudável e recomendada? Tem, mas o meu não foi, tá bom? Por quê? Porque eu fazia jejum de 24 horas, gente. Então eu literalmente só jantava. Todo dia eu só jantava. E por 3 meses eu só jantei. Muitas pessoas me perguntavam: você não fica fraca? Eu não fiquei. Maioria das pessoas, gente, fica. Porque, de fato, é pouca alimentação. Pouca, entre aspas. Porque eu vou explicar aqui pra vocês o que eu fazia. Eu só jantava, mas eu jantava proteína. Só proteína. Proteína e fibra. Então, assim, eu comia, digamos assim, 500 gramas de moela, que é bastante proteína, e comia tomate, alface, que é fibra, entendeu? Eu não comia arroz, não comia feijão, de noite não comia. Então, por muito tempo, eu não soube o que é almoçar, eu não soube o que era lanchar de tarde, tomar café da manhã, nada. Mas por que que eu escolhi o jantar como minha única refeição? Justamente pelo que eu falei pra vocês lá no início. A minha compulsão é de noite. Eu posso passar o dia todo sem comer nada, mas de noite, gente, eu não consigo. De noite eu preciso comer e eu sinto a grande necessidade de comer em grandes quantidades. Então eu optei pelo jejum, porque eu não me importava de ficar o dia todo sem comer. Não me importava, eu não me sentia fraca, já estava acostumada, porque antes de fazer dieta, antes de fazer jejum, quando eu era magra, eu já fazia jejum, só não sabia que fazia, porque eu passava o dia todo em casa sem comer nada, não me importava em comer nada. E quando chegava de noite, eu comia porcaria, comia miojo, comia xilito, comia açaí, pizza, essas coisas que mata, entendeu? Eu só comia porcaria. Então eu meio que fiz uma troca, entendeu? Em vez de comer porcaria, eu passei a comer proteína e fibra. Já tava errada mesmo, já tava fazendo jejum de uma forma errada. Então eu decidi pelo menos mudar um pouco pra ficar um pouco certo, entendeu? E acabou funcionando pra mim. Acabei começando a perder peso muito rápido mesmo. Gente, foi coisa de tipo assim, o primeiro mês eu perdi em torno de 10 quilos, entendeu? Só no jejum. E em relação a praticar atividade física, eu comecei a praticar atividade física no momento em que eu comecei a fazer jejum. Eu comecei a fazer jejum em novembro do ano passado, entendeu? No início de novembro do ano passado. E o jiu-jitsu eu comecei no início de novembro do ano passado também. Então, assim, o jiu-jitsu também me ajudou bastante mesmo, porque você fica naquele kimono, aquela roupa grossa, pesada, num CT quente, porque ninguém liga o ventilador durante o treino,
só liga após o treino e você sua bastante mesmo. Então, assim, o jiu-jitsu é uma ótima atividade física para perder peso. Então, meio que resumindo, o que me fez perder peso foi jejum e jiu-jitsu. JJ, jejum e jiu-jitsu. JJJ, né? Na verdade. Então, assim, gente, a próxima pergunta é: qual a sua maior dificuldade no processo? Gente, a minha maior dificuldade no processo, eu acho que foi ver as outras pessoas comendo durante o dia coisas que eu tinha vontade de comer, entendeu? Porque no início eu não sentia falta, mas depois de certo tempo eu comecei a sentir falta de almoçar, comecei a sentir falta de... Não era sentir fome, porque eu não sentia fome durante o dia, mas eu sentia falta de comer coisas que as pessoas comem no almoço, entendeu? Não é coisa que a gente come na janta, coisas que a gente come no almoço. Eu comecei a sentir falta de comer arroz, de comer feijão. Assim, feijão eu comia de vez em quando. Dava um adaptado ali pra me poder comer feijão. Mas era isso, arroz, feijão, essas coisas que a gente come durante o almoço, eu comecei a sentir falta. E nisso também, nesse processo de jejum, eu também zerei de açúcar. Eu não comia nada de açúcar, gente, nada de açúcar. Eu tomava refrigerante, mas eu tomava refrigerante zero. Sempre o refrigerante zero. E não é o zero adição de açúcar, porque esse zero adição de açúcar contém açúcar, só não adicionado. Eu tomava refrigerante totalmente zero açúcar, entendeu? E eu não comia doce, não comia nada quando eu quis. O único açúcar que eu ingeria era de fruta. Que às vezes eu colocava uma fruta. Ali na minha alimentação e acabava ingerindo o açúcar da fruta, né? Então era o único açúcar que eu ingeria. Depois de um tempo você também começa a sentir falta do açúcar, né? Obviamente. Mas vamos para a próxima pergunta, que é: depois de perder 10 quilos, teve dificuldade para continuar perdendo? E, gente, essa pergunta é assim, é uma resposta simples. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a perder peso, você começa a fazer jejum, você começa a perder peso muito rápido mesmo. Só que depois de um tempo, o seu corpo vai acostumando, seu metabolismo vai acostumando com aquela quantidade de tempo sem ingerir alimento, sem comer nada. E quando ele vai se acostumando, você vai, assim, vai diminuindo aos poucos, assim, diminuindo aos poucos não, digamos assim, vai demorando mais pra você perder cada quilo, entendeu? Até seu corpo acostumar de vez e chegar no efeito platô, que é quando a gente não consegue descer o peso, às vezes até sobe um pouco, entendeu? E outra coisa, nesse processo, eu ingeria bastante água, eu bebia bastante água mesmo, porque senão eu ficava com retenção de líquido, e a retenção de líquido me deixava mais pesada, me deixava com peso a mais na balança, e eu tava pirada nisso, eu só me pesava de manhã, e toda manhã eu tava me pesando pra ver quantos quilos eu já tinha perdido. E assim, gente, é muito gratificante, muito bom mesmo você ver o peso baixando. Mas já eu vou contar pra vocês quais são os pós e os contra de tudo que eu fiz. Última pergunta, que é a que muitas pessoas me fazem quando eu falo que perdi 20 quilos em 3 meses. Aplicou o Monmon? O que é o Monmon, gente? É o Monjaro.
Vocês já devem saber, obviamente, né? E não, gente, eu não apliquei Mounjaro. Pra ser bem sincera com vocês, antes de eu começar jejum, antes de eu começar dieta, antes de eu começar tudo, há um tempo atrás, eu apliquei Ozempic. Só que eu fiquei muito chateada porque não funcionou comigo. Eu apliquei e eu não perdi peso, não desceu o meu peso, eu não senti menos apetite, eu continuava com aquela compulsão, entendeu? Eu não sentia os sintomas que as pessoas que aplicam o Ozempic dizem que sente, entendeu? Eu não sentia, eu fiquei frustrada. E eu dei assim, eu tinha comprado outra caneta e essa caneta eu dei pra minha mãe porque em mim não tinha funcionado e ela aplicou nela e perdeu 5 quilos. Só que ela não deu continuidade no processo, entendeu? Então, não, eu não apliquei Mounjaro, mas já apliquei o Ozempic, mas não deu efeito, não deu resultado. E eu acabei só perdendo dinheiro. E muito tempo depois que eu inventei de começar o jejum. E isso foi uma ideia que surgiu ali entre mim e meu marido e acabou funcionando, entendeu? Inclusive, quando eu fui na endocrinologista, ela me receitou Mounjaro, gente. Só que chegou um momento que eu não tinha condição de pagar um Mounjaro, porque é caro, gente, é muito caro. E eu já tinha me decepcionado com o Ozempic, não tinha dado certo. Aí falaram que o Mounjaro é mais forte, mas eu preferi não arriscar e eu também... Gente, Mounjaro é caro, nem todo mundo tem condição de estar comprando, entendeu? Então, assim, eu não comprei o Mounjaro. Agora vamos para os pontos positivos. O primeiro ponto positivo, gente, é o mais óbvio, né? Que é a perda de peso rápido, bem rápido até. E, assim, esse é o maior ponto positivo que tem, né? E o segundo ponto positivo é que você fica motivado a melhorar, sua alimentação, a sua rotina de treinos, essas coisas, entendeu? Esses são os pontos positivos. Agora vamos para a parte ruim, que é a parte que assusta, né? O primeiro ponto negativo é que você passa vontade de muita coisa, tipo... Nos primeiros dias, talvez não, mas depois você... Aliás, nos primeiros dias para outras pessoas, normalmente vão passar bastante vontade. Talvez depois se acostume. Mas com sei lá, 2 meses, você começa a sentir muita vontade de comer coisas que você já tá sem comer há um tempo, que você tinha costume de comer antes, entendeu? Esse é o primeiro ponto negativo, mas isso... eu acho que acontece em quase toda dieta. O segundo ponto negativo é que uma porcentagem do peso que você perde é de massa. Então você não vai perder sua barriga, você vai perder perna também, você vai perder braço, você vai perder bunda, você vai perder tudo que tiver pra perder, entendeu? Vai perder gordura? Vai, mas vai perder massa também. O terceiro ponto negativo, que é... acho que o pior para os outros, para mim não aconteceu, mas para outras pessoas com certeza aconteceria. Com certeza não, né? Que eu não sou exclusiva. Eu tô dizendo que, tipo, não aconteceu comigo, mas é o provável de acontecer com as outras pessoas, que é ficar fraca ou até passar mal. De passar o dia todo sem comer nada, entendeu? Pode ficar fraca, pode passar mal. E assim, o ideal é não dar continuidade, né? Primeiro que eu já não tô indicando pra vocês, mas o ideal é não dar continuidade, se sentir essas coisas. E o quarto ponto negativo é que pode dar gastrite. Isso foi o que eu ouvi dizer, eu não verifiquei, então não acredito em 100% na minha palavra, mas eu ouvi dizer que pode dar gastrite, ficar tanto tempo assim sem comer. E são basicamente esses os pontos negativos.
tem uns que pesa mesmo, e por isso que eu não indico pra vocês a fazer isso. Mas eu vim aqui só contar pra vocês como foi o meu processo, o que aconteceu, como eu perdi peso, entendeu? Enfim, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou... Talvez, se vocês tiverem mais dúvidas, eu trago aqui outro vídeo explicando mais pra vocês, falando mais sobre isso. Mas, no mais, é isso, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.